Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola, começando mais uma semana, não é? Com o mesmo cenário do futebol, as mesmas indefinições do futebol. A cada dia, a cada semana tem-se a expectativa, talvez hoje se tenha uma nova posição, talvez hoje haja algum avanço aqui ou ali, mas não, a situação continua exatamente a mesma. A indefinição, clubes parados, futebol parado, profissionais parados, o cenário ainda é extremamente preocupante no tocante ao futebol. O que eu disse aqui na semana passada, que é exemplo do turismo, é uma grande indústria geradora de empregos, é uma indústria sem chaminés. Assim é classificado o turismo e assim eu classifico o futebol. Uma indústria geradora, uma indústria sem chaminés. E essa indústria sem chaminés, que tem mais de 600 clubes de futebol profissional no Brasil, ela, se não voltar logo o futebol, vai demandar uma onda de desemprego na cadeia direta e indireta de empregos efetivamente muito grande. E eu tenho trazido aqui profissionais da bola que são acostumados, que rodam o Brasil inteiro, que têm vivência, experiência de vida como cidadão e também como profissional de futebol, de ex-jogadores, hoje treinadores de futebol. E quem está comigo hoje é Roberto Fonseca. Todo mundo já conhece o Roberto Fonseca, com passagens aí em vários clubes do Brasil, com passagem pelo nosso futebol aqui do Rio Grande do Norte, hoje treinando o Novo Horizontino em São Paulo. E a exemplo dos demais estados do Brasil, parado, não tem nenhuma atividade ainda o futebol paulista. Professor Roberto Fonseca, seja bem-vindo ao nosso Tocando a Bola. Independente de toda essa pandemia e esse cenário dantesco, sempre é bom ouvi-lo e é um prazer tê-lo com a gente aqui na 98. Boa noite. Bom, primeiramente, um prazer enorme estar falando contigo, com todos os ouvintes, todos os torcedores, né? Mesmo longe da bola, mas a gente tenta matar a saudade, falar um pouco de futebol e, infelizmente, né, toda vez que nós iremos falar de futebol agora, teremos que tocar, né, no agravante, na pandemia, que tem nos atrapalhado tanto, infelizmente, não só o Brasil, né, o mundo inteiro passando por esse percalço, por esse momento que eu espero que possa ser o mais rápido possível. Pois é, e é uma situação, né, Roberto, que a gente nunca viu e também nunca imaginou uma paralisação desse nível no futebol, não é? Dos Pampas aos Seringais, Oiapoque ao Chuí, tudo parado. Exatamente, não tem nem, assim, não deixou nenhum estado de lado. Claro que nós temos lugares aí um pouco mais graves, outros mais ameno, mas, como você falou, no geral, nós estamos passando por um momento totalmente adverso e atingindo a todos nós, né? Infelizmente, um momento conturbado e ruim, principalmente para nós profissionais aí do futebol, como vocês também falaram, turismo, todos aqueles setores que têm prejudicado um pouco mais do que outros, né? Como é que o Novo Horizontino foi atingido, em que momento aí dessa pandemia? Como é que estava o Novo Horizontino quando houve essa ruptura aí do futebol, professor? Olha, nós estamos atravessando um grande momento dentro do Campeonato Paulista, brigando por uma classificação direta com o Santo André e o próprio Palmeiras. A única equipe em 10 jogos invicta, a defesa menos vazada, a equipe fazendo uma grande campanha, repetindo o trabalho do ano passado. E faltando 2 jogos para definir essa fase de classificação, nós tivemos aí a suspensão do Paulista, como os demais, mas, igual eu falei, faltando apenas 2 rodadas para que houvesse a decisão ou a definição dos classificados para a segunda fase do Paulistão. Federação Paulista sinaliza com alguma possibilidade, campeonato faltando poucos jogos, será finalizado efetivamente no campo de jogo? Exatamente, foi o que foi passado para nós, a necessidade de ser definido em campo, porque nós temos muita coisa a serem definidas, né? Por exemplo, vamos lá, premiações, calendário para o ano que vem. Oi. Pois não.
Acho O calendário para o ano que vem também será definido desse Paulistão. Então, assim, nós temos várias coisas que dependem do Paulistão e que foi nos prometido que será definido dentro de campo, porque é mais fácil terminar um estadual do que começar brasileiros. Por quê? Nós não vamos depender de avião, a linha, a malha aérea, ela está nesse momento também conturbada. Acho que tenho a impressão que caiu a ligação aí com o professor Roberto Fonseca. A gente vai retomar a ligação com ele. O Roberto Fonseca tocava exatamente no mesmo aspecto que eu tenho abordado aqui. O futebol no Brasil, ele tem que voltar via campeonatos estaduais. É uma questão óbvia, é uma questão elementar, na medida em que você, para fazer o término do Campeonato Paulista, você não necessita de aviões. Você, para fazer o término do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Carioca, do Campeonato Cearense, do Campeonato Potiguar, você não necessita dos aeroportos. É a malha rodoviária que você vai utilizar. E praticamente todos os campeonatos, eles estão na reta final, em suas retas finais, faltando 3, 4 jogos, 5, 6 jogos ali, um pouco mais, um pouco menos. Então a visão racional é exatamente essa que dizia o Roberto Fonseca aqui, e eu concordo plenamente contigo, viu, Roberto? O futebol, eu só vejo a volta do futebol via campeonatos estaduais. Sim, é assim, tudo que nós temos conversado com a CBF, Federação Paulista, é que é muito fácil você voltar, até porque nós sabemos que os primeiros jogos dessa volta, nós não deveremos ter torcida, está muito complicada, voos, então o que acontece? A volta, ela vai ser gradativa, e esse gradativo, ele se torna muito mais viável através dos estaduais, mesmo porque a maioria dos estaduais nós estamos aí por 6, 7, 8 rodadas no máximo, e tem muitas coisas para ser definida, calendário para o ano que vem, ranqueamentos, né? Então a gente precisava que fosse definido dentro de campo os estaduais. E tem um outro aspecto também, aí eu não sei qual é a sua visão, gostaria de ouvir a sua visão com relação a isso, é da importância da manutenção e do fortalecimento, porque tem muita gente que aproveita agora este momento para dizer, olha, é possível que se acabe com os estaduais, por que não acaba com o estadual logo de uma vez e se começa do zero o futebol? Eu acho que primeiro é um desconhecimento e até um desrespeito com as histórias dos estaduais, Roberto. Exato, assim, é que muita gente não para pensar que nós estamos num país continental. Você imagina, vamos colocar no Rio Grande do Norte, nós temos aí, quem sabe, 2, 3 equipes que participam de brasileiros, né? Série A, B, C, D, assim sucessivamente. Quem sabe, 4, 5 no máximo, não sei, vamos pôr 4, né? 4. Cada estado com a sua realidade. Mas assim, você imagina quantos profissionais, por falta de oportunidades, porque quantos jogadores são revelados nos times do interior, que talvez não passam até pela capital e saem direto para outro estado. Isso daí é um lado social, é um lado assim, falta até de uma visão de oportunidades para os profissionais. No nosso país, o estadual, mesmo não sendo forte, às vezes financeiramente, mas ele é forte, ele enriquece em termos de atletas, enriquece a rivalidade. O futebol estadual, na minha concepção, ele é muito importante para todos nós que vivemos do futebol. Não tenha dúvida. E a sua carreira, Roberto, como é que está o teu momento profissional aí? Olha, tem assim, atravessado desde 2017 para 2018, assim, um momento importante, né? Nós tivemos até uma semifinal aí recente com o clube do Rio Grande do Norte, que foi o ABC, semifinal da Copa do Nordeste, né? Tivemos aí a última vez em 2018, fazendo esses 2 jogos. A gente vem, assim, de algumas conquistas, fazendo o estadual pelo Novo Horizontino, 2 anos já, vivendo assim um momento importantíssimo. Então a gente tem dado sequência.
Eu acho assim que nós temos que estar sempre em crescimento, em todos os aspectos, maturidade, e sempre aprendendo e se atualizando. Esse tem que ser o momento de todo treinador. Família está bem? Graças a Deus, tudo ótimo, tranquilo. Como se diz, mesmo passando por esse momento, sempre temos que ter algum olhar positivo. E o olhar positivo único que eu vejo nesse momento é de você poder estar dentro de casa, quem sabe um pouco mais próximo dos seus familiares, né? Esposa, filhos e assim por diante. Roberto Fonseca, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola. Sempre é bom conversar contigo, sempre é bom te ouvir aí sobre as coisas do futebol. Não, eu que agradeço. Falar contigo é um prazer enorme, é um ícone aí de toda a região. Falar contigo é sempre um prazer enorme, falar com todos os ouvintes e torcedores também, e matando a saudade da nossa querida Natal aí, de você também, Marcos. Prazer enorme falar contigo, tá? Grande abraço, Roberto Fonseca, técnico do Novo Horizontino, que ele relembrou uma passagem importante aqui pelo nosso futebol, mais recentemente em 2018, pelo ABC. Daqui a pouco, falando em ABC, eu vou ouvir aqui o Gustavo Cartacho, que é vice-presidente de futebol do ABC. O ABC... todo mundo sabe, não adianta a gente ficar batendo todo dia na mesma tecla. A situação financeira do ABC é difícil, deve 35 milhões, tem que vender patrimônio, está tentando colocar os salários em dia. Vamos ouvir do Gustavo o que é que está sendo feito na prática, efetivamente, e qual é o sinal que o ABC apresenta para a retomada do futebol. No América a situação ela é mais calma, no América a situação ela é mais tranquila, os jogadores, alguns estão trabalhando, atenção, alguns jogadores do América estão trabalhando no CT, não é de forma isolada com o preparador físico Rogério Júdice, não é? A grande maioria não tem trabalho com bola, não tem trabalho técnico no América, pelo menos a informação que eu obtive, mas sim trabalho localizado na área física, que é fundamental que haja essa manutenção física dos jogadores de futebol, embora não se tenha uma data prevista de quando e como será retomado o calendário do futebol brasileiro e, consequentemente, do futebol potiguar. Mas o que disse agora o Roberto Fonseca é, na minha opinião, a mais absoluta verdade. O futebol tem que voltar via campeonatos estaduais. E eu disse aqui, no portal da 98, no meu canal no YouTube e no portal da 98, 98fmnatal.com.br/Marcos Lopes, que o futebol tem que voltar. Que seja em junho, que seja em julho, que seja em agosto, que seja em setembro, mas o futebol tem que voltar. É inadmissível que você veja a gente defendendo a extinção do futebol, dizendo, não, o futebol, se voltar, que volte lá em dezembro. Não é assim que a coisa funciona. A cadeia de empregos diretos e indiretos do futebol é um negócio extremamente alto, grande. O futebol gera empregos diretos, empregos indiretos, o futebol gera impostos e não se pode simplesmente romper com estes elos da cadeia do futebol, como se não tivesse importância nenhuma. Evidentemente que tem que ter o cuidado com a saúde. Eu não estou defendendo aqui que comece o futebol amanhã. Não é isso, mas nós precisamos de uma conscientização da importância da volta do futebol, não apenas no aspecto emocional, de história, esse tipo de coisa, não, mas voltar pelo aspecto financeiro e econômico, preservando a saúde, mas retomando o aspecto econômico do futebol. Daqui a pouco eu bato um papo aqui com Gustavo Cartacho, vice-presidente do futebol. Segura aí, é o tempo de tomar uma água e a gente já continua falando de futebol. Até já. Muito bem, minha gente, eu falei que era rápido, que era pai bola e que eu já estaria de volta aqui com o Tocando a Bola para a gente ouvir o vice-presidente de futebol do ABC, Gustavo Cartacho, que tem se reunido sistematicamente com o presidente Bira Marques e com o elenco do ABC, e vocês ouviram aqui na sexta-feira a fala do Rafael Mariano, goleiro do ABC, e o Gustavo tem sido exatamente o elo entre o elenco e
à presidência do clube Bira Marques, que assumiu após a renúncia do presidente Fernando Suassuna. A pergunta que não quer calar, Gustavo, é com relação à manutenção desse elenco que o ABC montou aí e que vive este momento todo de paralisação. O que é que você traz de novidades em relação a isso? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes da 98, torcedor do ABC. Grande prazer falar contigo. Marcos, eu queria começar a entrevista, Marcos, agradecendo aos atletas a postura que muitos deles tiveram no entendimento de que a situação do Brasil e do ABC não é fácil. O ABC propôs uma redução abaixo do que estava se praticando no país e muitos deles entenderam. Feliz ninguém fica. Claro. Quando você mexe no salário, ninguém fica satisfeito. Mas foi uma postura muito importante desse grupo, uma postura que foi louvável, e eu acredito que vamos conseguir segurar aí 90% do nosso elenco. Vamos conversar hoje com o professor Diá também, e seguindo a linha dos jogadores que o professor Diá pediu para a gente manter no elenco. Você diz na manutenção de 90% deste elenco do ABC. Quem é que já saiu? Já tem, além daqueles que não houve a renovação de contrato, tinha a questão do Igor Goulart, que poderia sair ou não. Como é que ficou a situação dele, do João Paulo e também do Jailson, Gustavo? O João Paulo não aceitou a proposta do ABC que era a redução. Renovação, né? Sim. Ele seguiu o caminho dele. Hoje, Igor Goulart já me ligou aqui, a gente conversou um pouco, e existe uma tendência até o final do dia da gente bater o martelo com o Igor. Tive hoje também uma conversa, tive ontem à noite e hoje pela manhã com o empresário do Jailson, e também com o Jailson. Existe um desejo do Jailson de permanecer, toda essa situação. Ele ponderou algumas situações, vou levar o presidente hoje ainda, e a gente espera que também hoje a gente possa definir a situação do Jailson, se positiva ou negativa. Com uma tendência muito forte, Marcos, de renovação dos dois atletas. O Gustavo, e com relação à concorrência de outro, vamos deixar de lado a situação financeira, ela é importante, mas é uma realidade geral, não é? Quando o futebol está todo parado. A redução salarial é uma realidade em toda a iniciativa privada, e o futebol é uma delas. Todo mundo teve que ceder um pouco de cada lado. Mas retomando o campeonato, quando for retomado o campeonato, que espera-se seja o mais rapidamente possível, você imagina que o ABC terá dificuldades para segurar esse pessoal na retomada da bola e na proximidade com o Campeonato Brasileiro, Gustavo? Marcos, todos esses atletas que hoje estão no ABC, eles possuem multa contratual, né? Sim. Então, o atleta tem uma multa. Caso surja o clube, a gente não vai atrapalhar atleta nenhum. Eu sempre digo muito a eles que o ABC não vai ser empecilhos para eles irem para um clube de Série A, Série B, quando surge a proposta, como já surgiu. Mas a gente também tem que pensar no clube, né? Tem uma multa lá no contrato deles. Esse era até o entrave da minha negociação com o Igor, né? O Igor não queria que eu colocasse multa em relação a time da Série A e B. E aí eu não concordei com isso. Tem que ter uma multa mínima, porque o ABC tem custos com o atleta, com tudo, e o ABC não ganha nada. Eu também não acho justo. Ponderei isso com ele e ele entendeu isso. E é isso, Marcos. A gente tem com confiança que vai segurar a maioria, até porque é um grupo muito bom, um grupo que deu liga realmente. São profissionais de alto nível, e que eu acredito que a gente vai conseguir o objetivo maior do clube, que é o acesso, né? Conseguimos segurar até o próprio Cedric, aceitou uma redução salarial importante para permanecer. Então, assim, todos os atletas que a gente estava almejando permanecer, graças a Deus até agora, permanecendo, exceto o João Paulo, por motivo dele, deve ter mercado, outra proposta, e optou por seguir outro caminho. Na semana passada eu ouvi aqui o goleiro Rafael, e ele fez um pedido de ajuda. Ele disse: olha, nossa situação é complicada, um jogador está ajudando o outro, em que entendia a situação
a situação do clube, não é a situação financeira e tal. Como é que a diretoria do ABC recebeu, e você, como vice de futebol, recebeu essa entrevista, praticamente um desabafo do Rafael? Marcos, eu inclusive, que mandei uma mensagem para o próprio Rafael. Certas coisas a gente deixa internamente, mas sobre essa questão de ajuda, como eu falei no início, ninguém está satisfeito com a redução salarial. Inclusive essa redução que eles aceitaram, quem aceitou já recebeu até o valor, né, que foi acordado referente ao mês de abril. O que o ABC deve aos atletas é uma parcial do mês de março. Os atletas que ganham mais, né, eles têm o ABC deve um pouco mais a eles, porque foi parcialmente de uma forma igual para todos. E aí a gente está nesse compromisso com eles, e dentro desse mês de maio, é um grande desafio do nosso presidente, dentro desse mês de março, a gente quitar esse mês, dentro desse mês de maio, quitar esse déficit que ainda resta de março, para a gente equacionar com os atletas essa situação. Mas, no tocante ao acordo, quem assinou já recebeu esse valor, entendeu? Repito, Marcos, ninguém está satisfeito, mas a gente precisaria tomar essa atitude para poder manter, né? E eles entenderam, tenho contato diariamente com até os que estão viajando, eu falo sempre, e a gente está tentando segurar todo mundo aí para a volta do futebol. Gustavo, tem uma ação do futebol que ela é comum. Talvez não seja a ideal, mas ela é utilizada por muitos clubes, que é a questão da antecipação de cota. O ABC já tem, por exemplo, Copa do Brasil assegurada para o próximo ano. Via Federação, CBF, o ABC admite uma renovação de cota ou trabalhar com esta cota primeira da Copa do Brasil do próximo ano, com valores próximos dela para sanar essa dificuldade financeira em relação ao elenco? Marcos, essa questão administrativa é muito direcionada para o presidente. Eu estou tocando no futebol. Eu acredito que Bira não irá fazer isso. Ele não está na previsão dele antecipar a receita. Ele tem me falado muito na questão de cobrar, junto com o marketing, as questões das cadeiras, dos camarotes, conselheiros que estão em atraso. E a gente também tem que lembrar que nós ainda temos uma cota parcial da Copa do Nordeste para entrar, nós temos uma possível classificação em Copa do Nordeste. Exato. Nós temos outras situações que podem ocorrer, né, com a volta do futebol. Então, o clube tem que se movimentar para não adiantar, porque se você adiantar a cota nesse momento, o ano que vem você deixa um buraco e vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo esse ano, porque se adiantou cotas antecipadas, né, esse ano, e estamos aí tendo essa dificuldade nesse momento agora, mas que vai estar trabalhando muito forte para regularizar essa situação financeira do clube. Na última entrevista do presidente Bira Marques aqui no Tocando a Bola, ele admitiu a necessidade de mexer na estrutura do futebol, passando inclusive por algumas avaliações nas categorias de base. Vocês já tomaram alguma posição, definição em relação a isso? Várias federações estão inclusive dando ciência de que a competição de base não será disputada mais nessa temporada. A gente teve essa informação semana passada, né? E aí Bira deve tomar a atitude que ele entender conveniente. Eu tenho sempre conversado com ele sobre essa situação. Eu acho que se não tem futebol de base esse ano, não tem condições de o ABC manter base, né? Tem um custo elevado, né? Ressaltando que nossa categoria de base é uma das que mais revela no Nordeste, mas também tem um custo muito alto, isso é normal. Mas aí o presidente deve tomar um direcionamento em relação à base, né? Ele conversa muito com o Fred Menezes, que é meio que um padrinho ali da base, e ele deve chamar Fred por esses dias para se montar, né, um planejamento em relação à base, já que esse ano não tem mais futebol. Eu acho que, na minha visão, o ABC tem que direcionar as forças para o futebol profissional, que é onde vai se alcançar as cotas, onde vai se alcançar a receita. O carro-chefe do clube hoje é o futebol. E a gente precisa, Marcos, questão de sobrevivência, a gente precisa subir
para a Série C. Concordo. Então o clube tem que focar nisso, em subir para a Série C, corta a receita de um lado, do outro, mas foca no futebol profissional. A questão, não é, Gustavo, da prioridade. Quando você tem pouco, tem que priorizar. E você foi muito feliz, porque campeonato estadual, a ABC já garantiu uma vaga na Copa do Brasil e, na pior das hipóteses, já está na fase seletiva da Copa do Nordeste. E aí tem o grande pulo do gato, que seria o acesso aí para a Série C, né? Exatamente, Marcos. O nosso pensamento, o nosso objetivo, desde que eu cheguei aqui, é o acesso. Claro que a gente fizer campanhas boas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, seria ideal, porque entra a receita. Mas eu entendo que o grande objetivo do ABC é subir para a Série B. E o que a gente puder fazer, eu enquanto executivo de futebol, vice de futebol, enfim, o nosso objetivo é subir para a Série C como meta principal do ano para o ABC, é isso. Por isso a gente está se esforçando tanto e manter esse grupo. Aliás, Gustavo, que ano você escolheu aí para entrar no futebol, hein? É verdade, viu, Marcos? Ave Maria, meu amigo. Que momento, né? Que momento. Mas é isso, a vida é feita de desafios. A gente topou o desafio com o clube na Série D, sem receita, mas Deus está nos ajudando aí, a gente está conseguindo fazer um trabalho junto com o Diá, né? Diá é um baita profissional, um cara que merecia estar em clube grande, do Senado do Brasil, né? É um dos grandes do Nordeste, e eu acredito que Diá tem tudo para continuar e fazer um grande trabalho conosco. Mas existe alguma possibilidade da saída do Francisco Diá? Por 2 vezes nessa entrevista você falou sobre isso. Uma que é discutir com o presidente Bira Marques a situação do Francisco Diá, e agora novamente, existe algum risco, possibilidade de que o Diá deixe o ABC nesse momento, não? Eu acredito que não, Marcos. A gente tem conversado sempre com o Diá, mas existem conversas, né? A gente precisa sentar com ele, não tivemos esse momento ainda, de bater um papo com ele, para conversar sobre questão de redução de salário da parte dele, de trabalho de futuro, várias circunstâncias precisam ser conversadas, que isso é uma conversa que Bira Marques deve ter hoje, né? Eu espero que tenha hoje, para a gente alinhar. Mas eu todo dia estou com o Diá, seguimos o planejamento que ele me passou em relação a atletas, os atletas que ele nos pediu, exceto o João Paulo, que eu já comuniquei a ele que não fica, né? Ele também teve uma conversa com o Jailson, muito boa. Então, assim, a gente não vê a saída de Diá hoje, não. Pelo contrário, eu vejo que ele vai ser o técnico que vai conquistar o nosso objetivo aqui e o objetivo do ABC. Gustavo Cartacho, muito obrigado pela atenção aqui com o Tocando a Bola, e mais uma vez, parabéns. É um negócio que eu primo muito, transparência. Parabéns pela sua transparência em relatar o momento do ABC. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela oportunidade e pela disposição. Valeu, minha gente. Chegamos ao final do nosso Tocando a Bola desta segunda-feira. Ouvimos o Roberto Fonseca, técnico do Novo Horizontino, e agora Gustavo Cartacho, vice-presidente de futebol do ABC. Até amanhã. Tchau.